Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Elaine Nascimento, especialista em desenvolvimento humano e psicanalista, e hoje nós temos o nosso Papo Mais com ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Zacarias. Gente, eu tô tão feliz, eu tô tão empolgada, ele já está aqui comigo. A gente vai fazer o nosso Papo Mais aqui no formato online. E tem várias coisas que eu quero saber, muitas coisas que eu quero perguntar para ele, que eu tenho dúvidas, não sei se vai ser a dúvida de todo mundo, mas se a gente ainda ficar com alguma dúvida, alguma curiosidade, a gente pergunta para ele depois e vamos, assim, cada vez mais nos informar sobre um assunto tão importante que é a especialidade dele. Bom, o Gustavo, eu estou aqui com a bio dele, eu vou ler, que é para não correr o risco de eu esquecer nenhuma informação importante. Olha só, gente, o Gustavo Zacarias, ele tem 37 anos, ele é nutricionista, pós-graduado em nutrição materno-infantil. Olha que coisa linda! Pós-graduado em nutrição materno-infantil, com formação avançada em atendimento de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, um tema super, hiper, mega importante. Ele também atende pacientes com foco nessa especialidade. Ele é o pai do Antônio, ele é casado com uma nutricionista, gente. Eu estou pensando como que é a alimentação equilibrada dessa casa. E ele também é pós-graduado em fitoterapia. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Elaine? Um prazer Seja estar aqui. bem-vindo ao nosso Obrigado. Papo Mais. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceitado aí o meu convite. E eu falei tudo certinho de você? Falou, é isso aí. Faltou alguma coisa? Não, não, é isso. É isso. A gente trabalha nessa profissão para mim, tão prazerosa e gostosa. A gente falar de nutrição, né? Então, é isso. Que legal. Olha só, Gustavo, tem uma coisa, quando a gente fala de nutricionista, eu já procurei nutricionista, eu acredito que muitas pessoas também, mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pensar assim, receber um cardápio, um cronograma de alimentação, enfim, né? Ou para a gente melhorar a alimentação, para emagrecer, que eu acho que muitas vezes é esse o nosso objetivo também. Mas a sua especialidade da nutrição, ela é um pouquinho diferente disso. Eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente o que exatamente é a sua especialidade e desde quando você teve esse interesse, se já foi já lá no começo da faculdade, se você sempre quis isso, como que foi, como que você chegou até o que você atende hoje? Bom, nutrição é um assunto que sempre me intrigou muito, eu sempre gostei muito, por vir de família italiana, então a gente sempre teve ligado muito à comida, muito à alimentação, muito à cozinha, né? Então cresci ali nos pés da minha avó dentro de uma cozinha, e isso sempre me despertou muito desejo. E aí a gente começa a faculdade meio perdido para saber para onde vai, e aí a gente acaba, no meio da faculdade, conhecendo pessoas, professores, amigos, que vão ali instigando na gente o desejo de você escolher o rumo que você quer. E aí a nutrição materno-infantil foi uma das matérias da faculdade que mais me tocou, nessa questão assim, de nutrir mesmo, a palavra nutrição, o nutrir ali a criança. Então, a gente fala em nutrição materno-infantil, a gente pensa assim, vai ser a mãe grávida e o bebê quando estiver na fase de introdução alimentar. E muito pelo contrário, né? Você falou aí de fazer cardápio, dieta. Hoje, o que acaba menos a gente fazendo é isso, Elaine. Tá? Uma das coisas que menos a gente faz quando a gente fala dessa área são cardápios. A gente trabalha com dicas, a gente trabalha com acompanhamento, a gente trabalha com processos ali que façam com que a mãe ela tenha o objetivo dela, os desejos dela, né, realizados ali quando a gente fala do bem mais precioso para a gente que é pai, que é os nossos filhos. Então, a nutrição materno-infantil, ela começa muito antes, né, disso, né? Começa lá quando os pais eles decidem tentar engravidar, né? Então a gente já começa nesse ponto. E aí a gente vai acompanhando durante toda a gestação,
durante os primeiros meses de vida da criança, né, induzindo a amamentação, que é uma coisa muito importante, ali na introdução alimentar. Aí depois a gente já encaixa já com a nutrição pediátrica, que é o acompanhamento da criança ali no seu desenvolvimento, dando suporte para todo o desenvolvimento da criança. Então, assim, esse desejo, ele partiu muito. Eu me lembro que isso há uns 3 anos atrás, a gente teve um contato com... A minha sobrinha estava para nascer e uma médica, ela estava falando, olha, não dá leite para criança, não toma leite porque pode dar cólica na criança, não come chocolate. E aí a gente começa a ver algumas coisas que são fato e algumas coisas que são mito. Eu Então, já ouvi falar muito disso, quando a mãe está nesse período da amamentação, eu acompanho algumas pessoas, né, nas redes sociais até mesmo, que você acompanha na gestação e depois que nasce, que fala que parou de consumir açúcar, que parou disso, que parou daquilo para facilitar na cólica. Eu já ouvi falar também muito que mãe come chocolate antes de fazer ultrassom, que diz que a criança fica um pouco mais animadinha. Então, essas coisas de fato é real? Como que é isso? de fato, tem coisas que são reais e tem coisas que são mito. Por exemplo, muita gente acha até hoje que canela é abortivo. Só que para canela, por exemplo, ser abortivo, a mãe teria que tomar uma quantidade muito extrema, né? Que ninguém consegue comer, por exemplo, 4 colheres de sopa de canela numa única refeição, né? Hum, Então, assim, seria muito extremo. O chocolate, ele já faz mesmo, né? A criança se agitar. Mas, por exemplo, em outro ponto, o feijão, ele não consegue fazer dar uma cólica no bebê, nem dentro da barriga da mãe, e também nem na questão de amamentação. Porque alguns alimentos eles não conseguem passar íntegros, né, ali pela formação do leite e chegar até na criança. Então, existe sim essa parte de mito, e existe também a parte de ser verdade, né? Então, isso me trouxe, despertou essa curiosidade para essa parte também. você sabe que falando em curiosidade, agora eu até lembrei aqui de uma coisa que eu não sei se é um mito, mas é uma história muito antiga e muito clássica. Não sei se você já ouviu que a mãe, quando está amamentando, é legal, é bom que ela coma canjica, que aumenta a produção de leite, alguma coisa assim. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela falou assim: bom, se o leite vai aumentar, eu não sei, mas eu estou engordando a cada dia, porque eu adoro canjica e assim, está sendo maravilhoso para mim consumir canjica em excesso. Mas isso tem algum fundo de verdade ou Canjica, cerveja preta, amendoim, coisa preta também? azeitona. Então, existem muitos mitos, tá? Mas o nosso corpo, a gente tem que entender o corpo humano como uma máquina muito perfeita e ela tem um centro de comando que é o nosso cérebro. Então, existem muitos medicamentos que eles têm testes que são feitos com medicamentos que para algumas pessoas eles dão placebo, farinha. E aquele medicamento funciona para a pessoa por causa do psicológico. Então, Uhum. assim, o nosso psicológico é muito forte. Embasamento científico? Não tem, tá? Mas se a mãe acha que está melhorando comendo canjica a produção de leite, continua, né? Uhum. Não sou eu que vou falar, não. A gente eu procuro aqui na Prime também, a gente sempre procura levar a nutrição muito como um lado humano, Elaine, tá? Então, assim, não o paciente chegar aqui, eu abrir a minha gaveta, tá aqui, ó. Come só isso daqui a partir de agora que você vai emagrecer. Não, come só agora só essa dieta aqui, segue que vai dar certo. Não, a gente tenta ouvir as preferências da pessoa, a gente tenta entender de fato o que vai ser prazeroso para a pessoa. E nisso, se a pessoa gosta de comer canjica e tá fazendo sentido para ela, tá aumentando a produção de leite, continua. Não sou eu que vou fazer parar, não. Mas não existe Você, artigo científico que fale olha o só, contrário. é o que você falou, realmente, o emocional e o que a gente coloca na cabeça acaba, não é nem que vira uma verdade, mas acaba estimulando a gente para que aquilo se torne algo positivo, que a gente queira, né? Isso é muito natural. Tanto é que em várias outras situações de doenças mesmo, a gente sempre fala que se você tiver
com a saúde mental, emocional em dia, você vai conseguir lidar com aquele problema de uma forma muito mais positiva. Não é que resolve, né? Mas facilita muito mais em todos os sentidos. Então, é mais ou menos isso. É um efeito placebo, que funciona muito, é estudado pela farmacologia há muito tempo e tem efeitos positivos. Então, pode sim, pode comer canjica, pode comer azeitona, pode tomar cerveja preta. Cerveja preta a gente se Eu preocupa ouvi um falar, pouco. cerveja preta já, que é Malzibir, né? Que tem uma. Isso. A gente se Tem preocupa um pouco do álcool, né? Então, a gente fala, durante a gravidez, não, também no início, não, né? A gente já vai um pouquinho, né, mais por conceitos, né? Mas o restante vai e se funciona, tá bem para todo mundo. O combinado não sai caro. E viu? E aquela questão de que amamentar ajuda no emagrecimento é real, assim? Você sabe se isso tem algum. Ah, porque está amamentando, então fica tranquila, você vai voltar no corpo. Realmente a mulher ela perde muita energia. Como que funciona isso nesse Isso processo de tem que ser muito amamentação? bem acompanhado, Elaine. Então, quando a gente começa a trabalhar com gestantes, a gente sempre é diferente, a gente não conta por meses, né? A gestação, a gente conta por semanas, mas Semanas, nesse caso. Oi? Desculpa. por semanas, é. Isso, exatamente. E aí, a gente sempre separa também por 3 trimestres. Então, no primeiro semestre, a gente tenta conter os sinais ali, os sintomas da gravidez, para evitar enjoo, né? Então, a gente já começa com uma suplementação de ácido fólico, que ajuda na formação do tubo neural da criança. Também alguns outros suplementos que vão sendo de acordo com a necessidade. Aí, no segundo trimestre, a gente já vem já com introdução de ferro, cálcio, para ajudar no desenvolvimento do bebê. E aí, no terceiro trimestre, a gente vem preparando a mulher para o parto. E aí, nesse processo todo, a gente começa a medir, a tirar medidas, a ver índices. E aí a gente começa a pensar assim: olha, quão saudável é o ganho de peso da gestante? Para evitar lá no futuro uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, problemas que Uhum. podem agravar a gestação. Mas a gente vai sempre assim: olha, até tantos quilos dá para você ganhar, ou algumas não, olha, é melhor não ganhar porque você já tem esse sobrepeso. Tudo isso ele é calculado, pensado, mas, de fato, se você fazer análise do leite, né, ele tem várias etapas. Então, tem um leite que ele é mais rico em gordura, então que é para dar alimentação para o bebê. No mesmo dia ou alguns minutos depois, a mãe ela pode liberar um leite com mais água, que é para hidratar o bebê. Então, muitas mães que fazem ordenha de leite para durante o dia, às vezes a mãe precisa voltar a trabalhar. Por exemplo, Gel, a minha tem um processo certinho que dá para elas fazerem, né? isso. Por exemplo, a minha esposa, ela voltou para a faculdade quando meu filho Antônio tinha 10 dias. Nossa. Então, ele, a partir do 10º dia, ele já ficava comigo, né? E aí ela ordenhava o leite e eu colocava ali e dava para ele, né? Então, a gente vê pelo aspecto do leite. Aquele leite que ele é mais amarelo, mais gorduroso, aquele leite mais clarinho, né? Que é um leite mais rico em menos gordura, mais água para hidratação. E aí, quando você pensa nessa produção de leite, né? Seu corpo ele gasta muita energia, tá? Ele gasta muita energia para produzir aquilo ali. Então, de fato, a amamentação emagrece, Uhum. tá? Faz voltar ao ponto inicial de quando a mulher ainda não tinha engravidado. Se a mulher, durante a gestação, teve um ganho de peso programado, né, de acordo com a necessidade fisiológica dela, sim. Agora, se, né, a gente brinca, acabou ali extrapolando, comendo muita coisa, né? Acabou ganhando muito peso acima do que era o esperado, aí, né, vai ter que fazer uma dietinha, fazer, né, uma academia, alguma coisa ali para voltar naquele peso. Mas volta, tá? É uma fase que a mulher gasta muita caloria, muita energia, então é mais fácil ela perder peso nessa época. E viu, Gustavo, tem algum, por exemplo, a gente sabe de alguns alimentos que fala que tem vitamina isso, que tem ferro,
sem ser mãe, né? Assim, para todo mundo, né? Então, é importante comer carne, vegetais, enfim, a gente meio que aquela história do prato colorido, né? Que tem que ter um pouquinho de tudo, tal. Mas, por exemplo, quando a gente fala de maternidade, para quem já está grávida, tem algum alimento que você considera essencial que faça parte da alimentação dessa mãe durante a gestação? Ou pós-nascimento do bebê, que tem algum alimento que você fala, olha, isso é imprescindível, o consumo disso, tem alguma coisa que seja extremamente importante? Extremamente importante, a gente sempre pensa assim, o leite, ele é muito rico em nutrientes. E o corpo do ser humano, ele é muito esperto, por processo evolutivo, a gente sabe que o nosso corpo, ele visa exatamente isso, a reprodução e passar a nossa carga genética para frente. Isso é processo evolutivo não só do ser humano, mas também de todo animal. E o seu corpo, se você não tiver todos os nutrientes necessários, ele vai tirar literalmente de onde não tem para ele dar para a criança. Então, nesse momento, no momento da amamentação, da gestação, seu corpo ele está mais preocupado com o bebê do que com ele mesmo, tá? Então, por exemplo, se você não come uma dieta que te oferte uma quantidade boa de cálcio, seu corpo ele vai lá, vai tirar do seu osso, né, fazer um processo. Lá, o pessoal que entende um pouquinho de biologia vai ter aquele processo dos osteoclastos, osteoblastos, que vão soltar cálcio do osso para mandar, tá, para o bebê. Então, é exatamente o que você falou, uma dieta rica, variada, com vários nutrientes. Então, a cor a gente sempre fala porque quanto mais colorido, mais aporte de nutrientes, né? Mas, basicamente, sempre uma quantidade regrada de carboidratos, uma quantidade regrada de gorduras e uma quantidade de gorduras boas e uma quantidade regrada de proteínas. Isso vai dar normalmente o aporte necessário, né? Mas tem gente que acaba não comendo, ou comendo produtos super industrializados, ultraprocessados, que são calorias vazias, né? E aí não tem todo o aporte, e aí o corpo acaba pagando por isso. Mas, assim, essencial, a gente pensa, que nem eu te falei, primeiro trimestre, ali, alimentos que possuam vitaminas do complexo B, então também a gente vai pensar no segundo trimestre, cálcio, ferro, para evitar que a mãe ela tenha uma anemia, né? Nesse processo, para que o bebê ele tenha um desenvolvimento saudável, não fique abaixo do peso, nasça com peso adequado, para não precisar ficar depois hospitalizado. Então, teve o parto, volta para casa e vida que segue. Que aí depois, né, também se continuar se alimentando bem, né, regradinha, tudo certinho, sem exageros, mas... Viu, Gustavo, nos últimos tempos, a gente tem visto e tem acompanhado um crescimento muito grande de pessoas vegetarianas e também veganas. E eu já ouvi muito falar dessa questão, né? Que como assim não vai consumir carne, a proteína, que não sei o quê? Eu tenho conhecimento, me corrija se estiver errada, de que a gente encontra proteínas em muitos outros alimentos além da carne, né? Em grãos, tem muita coisa que tem muita proteína e que eu acho que compensa tranquilamente. Mas de alguma forma existe alguma interferência você não consumir carne, né, proteína animal para o desenvolvimento ou de uma gestação ou de uma criança ou até mesmo a própria criança, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que os pais dela são vegetarianos há muito, desde sempre, e ela nunca experimentou. Então, desde bebê, na vida dela, é muito engraçado, porque ela falou assim uma vez que ela passou na frente da casa de uma pessoa, estava ali um grupinho de amigos, e acho que aquela casa estava fazendo carne de panela. E é um cheiro que é automático a gente, delícia, acho que é carne de panela, né? E ela não reconheceu esse cheiro, ela não reconhece esse cheiro, né? E porque para ela isso nunca aconteceu. E ela é extremamente saudável, enfim, mas existe alguma questão, alguma teoria ou algo relevante que a gente possa pensar nisso para a pessoa que é vegetariana
ou que é vegana. Por exemplo, eu já vi gente que estava num processo de sendo vegetariana e que engravidou por impulso mesmo da família. Ó, agora você precisa consumir carne, agora isso. Existe isso ou sem nenhum problema? A gente precisa primeiro também separar o vegetariano do ovo lacto vegetariano, do lacto vegetariano, do ovo vegetariano, Né? e do vegano. Então, veganismo uma condição de vida, é uma filosofia, né? E ali, assim, a pessoa não come nada, não consome nada, tá? De origem animal, né? Então, não vai só na alimentação. Então, por exemplo, não usa tecido de seda, não usa produtos que são testados em animais. É É uma um estilo ideologia. de vida, não está E só relacionado à alimentação, né? A pessoa que se torna isso, vegana. exatamente. E aí a gente tem o ovo lacto vegetariano, que é uma pessoa que continua consumindo derivados de leite, ovos, mas não consome a carne. E existe o vegetariano estrito, que ele não come nem ovos, nem leite, nem carne. Existe na natureza, a natureza ela é perfeita, nós somos mamíferos, então nós não somos carnívoros, nós não dependemos do consumo de carne. A gente consome carne, a gente entende como uma fonte de proteína. Uhum. Mas existe sim na natureza muitos alimentos que são ricos em proteína. Então a gente tem proteína de soja, no feijão, inúmeros vegetais com proteínas. Então, assim, só que a quantidade de proteína proveniente a biodisponibilidade de proteínas provenientes do vegetal, ela é muito menor do que, por exemplo, de um ovo. Então a pessoa ela vai ter que se alimentar de muita proteína, tá, para o corpo dela conseguir consumir a proteína, a quantidade de proteína adequada. Então tudo isso tem que ser calculado, tem que ter embasamento, tem que ser pensado. Se a pessoa que é ovo lacto vegetariana, ela continua tomando, tá, leite e ovos, então ela tem uma quantidade de proteínas vinda desses nutrientes, tá? Agora, o que mais me preocupa quando uma pessoa ela fala que ela é vegetariana estrita ou vegana? Não é a proteína, e sim o cálcio. Hoje, na nossa sociedade, tá? Aqui, principalmente na sociedade ocidental, né? A gente tem como maior quantidade de cálcio o leite. Mas a gente também tem, por exemplo, em couve, em bastante alimentos. Então, hoje, a maior preocupação quando a gente fala de uma criança com um estilo de vida vegano ou uma vegetariana estrita seria o cálcio, porque a criança ela está tendo uma expansão óssea muito rápida. Tá. Né? Então, você pega alguma criança que tem a fase de estirão, a criança chega a crescer 4 milímetros numa noite. É quase meio centímetro numa noite. E esse osso, ele simplesmente ele está lá compactadinho, ele se estica e abre lacunas no meio do osso que precisa ser preenchido com cálcio. De onde vai vir esse cálcio? Aí também a gente precisa sentar, estudar, sabe? Olha, então vai ter que consumir bastante esse alimento. Se for necessário uma suplementação, tá? Para que não falte isso na criança. Eu vou te fazer uma pergunta pessoal, que é Claro. um grande dilema na minha vida, mas que eu já ouvi muito. Eu adoro leite, adoro. Gostaria de não gostar tanto quanto eu gosto, por dois motivos. Primeiro, que eu já ouvi muito que nós somos os únicos animais que continuam mamando depois que já ficou adulto, que isso é um absurdo, que não sei o que e tal. E eu tenho intolerância, eu desenvolvi ao longo da minha vida intolerância à lactose. Desde pequena eu consumo leite, mas há alguns anos eu fui sentindo muito mal, né, no consumo de leite, até que um médico pediu o teste, e no dia que eu fiz o teste, que você tem que tomar, acho que 500 ml de lactose pura, sei lá o que é, eu achei que eu ia morrer, eu quase desmaiei, minha pressão caiu, tudo aconteceu. E é de fato, o leite ele faz mal, o leite ele inflama o nosso organismo, o leite prejudica a nossa vida. Seria realmente o ideal nós adultos não consumir leite? E alguém, acho que vai ter um monte de gente que vai parar de me seguir depois dessa. Ah, Não.
Leite não é inflamatório, tá? Vamos acabar com esse mito. Leite não é inflamatório, carne não é inflamatório. Existem poucos alimentos que são inflamatórios. Cândida, álcool, que mais? Detergente, e a gente não come, tá? Ah, Então, assim, leite não inflama. Leite só faz mal para quem tem alergia a leite ou intolerância a leite. E a gente também precisa separar muito bem isso, Elaine. Então, existe o que é uma pessoa que ela é alérgica à proteína do leite e uma pessoa que é intolerante à lactose, e isso pode vir por caminhos vários caminhos, essa intolerância. Tá? E aí, você tomando aquele Lac Day, você tomando ali um leite zero lactose, tudo bem, você tem a enzima que o seu corpo, por algum motivo, parou de produzir a lactase, que é a enzima que ela vai lá, é como se fosse, deixa eu tentar explicar, é uma chave e uma fechadura. É a melhor explicação que a gente tem na literatura. Então, quando a gente consome lactose, a gente tem a chave, que é a lactase, que encaixa perfeitamente ali na lactose e quebra ela, tá? Em açúcar, basicamente, em glicose. Né? Então é isso. A gente perdeu essa capacidade de quebrar a lactose por N motivos. Então, a gente vai lá e coloca a lactase, quebra, tá tudo bem. A alergia não, tá? A alergia, a criança tem um primeiro contato e ali cria ali anticorpos ante esse alimento e ali num segundo contato com o leite, aí a criança pode ter inúmeros problemas, até chegando a fechar a glote da criança ter uma asfixia por consumo de leite. Então, são diferentes, são processos diferentes, tá? Mas, vamos lá, leite não é inflamatório. E aí, assim, muita gente fala, vem aqui e fala, mas a gente é o único ser humano que depois de velho, depois de adulto, continua tomando leite. Tá certo, mas a gente também é o único ser vivo que depois de adulto sabe ler um livro. A gente é o único animal do universo que sabe fazer uma live, que a gente sabe usar um computador. A gente é único. Então vamos lá, a gente é único. Então, se a gente continua tomando leite, a gente consegue produzir bebidas que nenhum outro animal consegue produzir. Então, né, vamos partir desse princípio. Um monte de coisa a gente faz que a gente é único na natureza. Então, de novo, leite ele não é inflamatório, ele não tem nada que possa produzir. Um tempinho atrás, eu arranjei uma briguinha na internet, assim, porque uma pessoa falou que não, mas o leite que você está falando é o leite de vaca, né? Não é o leite de caixinha que é rico em soda cáustica, que é rico em não sei o quê, não sei o quê. Gente, como tudo na vida, a gente tem que conhecer a procedência, sim. né? Então, assim, pode existir leites até. Essa semana aqui choveu no meu Instagram. Olha, tá vendo? Mais uma empresa com leite com soda cáustica. Tá, gente, mas que marca é essa, né? Eu já tive a oportunidade de fazer visita técnica em indústrias de leite, tá? E assim, gente, o processo. Mas por que o leite não estraga? Porque o leite ele passa por um processo de pasteurização. Da mesma forma que a gente tem leite pasteurizado, a gente tem clara de ovo pasteurizada. O processo de pasteurização é um equipamento que o leite ele é fervido muito rapidamente, resfriado muito rapidamente, que mata todas as bactérias do leite. Então, não perde nutriente, nada, tá? Mas ele vai ser um leite isento de bactérias que vão produzir depois ali para que ele estrague, tá? Para ele não virar cagado e iogurte. Eu tenho cuidado de comprar somente, eu só consumo leite daquela garrafinha que fica na geladeira no supermercado. Que eu criei o hábito já há alguns anos de ver os ingredientes e aquele ali só tem leite, né? Não, não tem destróxido, tem uns nomes lá que a gente não sabe nem falar direito no leite de caixinha, né? Então eu só consumo o leite da garrafinha porque eu entendo que para mim aquele vai ser o melhor. E daí eu acabo consumindo ou sem lactose
ou o de vacas A2. Diz que são vacas melhores, sei lá o que acontece com essa vaca, mas enfim. Ah, ele é um leite com um pouco menos gordura também, ele é um leite mais trabalhado. Mas não, mas tudo bem, não tem. Hoje, se a humanidade ela chegou onde ela chegou, exatamente pela gente conseguir manter um alimento em prateleira por meses. Sim, Senão, seria quase impossível a gente ter alimento, a gente ter supermercados, e a gente não conseguiria. A gente não tem tempo. Nossa vida é muito corrida para a gente ter que comprar, por exemplo, leite ou pão todo dia. Então, existem processos que eles precisam de antioxidantes, de alguns ali, para manter ele mais tempo, que não fazem mal à nossa saúde necessariamente. É sempre importante uma boa procedência. Mas também existe o leite ali que ele fica na geladeira, é um bom leite também, né? Mas corre-se o risco também de ter ali bactérias que podem não fazer muito bem para a gente. Tudo depende também do manejo lá atrás, como ele foi colhido, né? Como ele foi tirado ali da vaca, né? Como a e, vaca e eu foi ordenhada. E eu acabo consumindo esse leite porque aqui na minha casa só eu consumo. Mas, por exemplo, eu sei que para uma realidade de crianças que consomem muito, ele é o dobro do preço. É. Como também, às vezes, eu compro leite de aveia, de amêndoa, que eu, na minha cabeça, talvez isso possa ser um pouco melhor. Mas também compro por isso, porque só eu vou consumir aquele alimento, porque Uhum. o custo é muito mais alto, né? Então, dependendo da realidade ali, você se manter com aquilo acaba sendo inviável, né? Não, sim, não só o custo, mas o pessoal também fala muito do leite em pó. Ah, mas o leite em pó não é leite. Depende, né? Então, se você pegar numa gôndola de mercado um leite em pó e dois e comparar, às vezes você está pegando um que é leite em pó, que ele O nada mais é que o oposto, leite. não tem alguma coisa assim? Isso, exatamente, que é o leite retirado a água e ele fica, mas ele é alto em concentração de açúcar. Claro, porque você tirou a água, sobra ali basicamente proteína e açúcar, né? Mas quando você volta, você reconstrói ele da forma correta, ele volta nas características mais ou menos originais. Agora, um composto lácteo, não, né? Então ali pode ter amido, pode ter muitas outras coisas espessantes, engrossantes para chegar a dar característica de leite, né? Então é isso. A gente também tem que ter essa cultura de ler e interpretar o que está ali, né? Se Uhum. preocupar, porque tem para pessoa tanto faz, tanto fez. Mas às vezes é sempre importante você olhar. Eu sempre falo, leia o rótulo, né? Não é só para leite, por exemplo, molho de tomate. Existe no mercado molho de tomate, que é tomate, sal, água, É. cebola, e aí o outro, tomate, amido modificado. A pessoa, amido modificado, gente, é açúcar, é maisena, é várias coisas que vão dar a textura, né? Então não é mais molho. Mas para tudo, gente, essa época aqui, por exemplo, de panetone, eu brinco assim, olha, vai escolher um panetone? Gente, vai lá, pega o panetone que tiver menos quantidade de ingredientes. Então, o que tiver farinha, essência, ovos, leite, sal, sabe? E fermento, é um bom. Agora, um que tem 40 ingredientes, né? Mas a gente também tem que ser realista, Elaine. A gente, às vezes, a gente vive numa sociedade que nem é todo mundo que consegue pagar, por exemplo, que nem eu estava falando, o leite ele é muito mais barato. Então, a gente não pode ser 8 ou 80, né? A gente tem que ponderar. Isso tem que ser muito ponderado. Eu acho isso extremamente importante para a pessoa que não está dentro daquela realidade não sofrer no sentido de que aconteceu isso porque eu também não estou comendo direito, porque eu não tenho condição de comprar isso, porque aquilo. E não, a gente precisa entender a realidade e minimizar algumas situações, mas realmente a gente não vai conseguir ter tudo, né? Conseguir fazer tudo. E, Gustavo, uma das coisas que me chamou muita atenção na sua especialização é a questão do atendimento, né, da formação avançada, mas com os atendimentos com as crianças do transtorno com espectro autista. O que é isso? O que muda? Eu conheço, convivo com algumas crianças, adultos, adolescentes que fazem parte desse universo, né?
A gente sabe que não é uma doença no sentido, daqui a pouco vai sarar, não é isso, é uma condição, e é uma condição super especial, porque essas crianças, esses adultos, enfim, essas pessoas estão inseridas na nossa sociedade e eu acho extremamente importante a gente, por exemplo, eu não tenho diretamente na minha família alguém com autismo, mas eu considero extremamente importante que eu tenha mais conhecimento sobre isso para a sociedade de um modo geral, né? Você começou a atender essa especialização, como que foi que isso entrou dentro do universo que você já estava aí com a nutrição? Vamos lá. Você me perguntou o que muda da nutrição para a nutrição com foco em crianças com transtorno do espectro autista. Muda tudo. Extremamente tudo. Quando a gente fala de uma criança com autismo, são inúmeras as condições, a gente está falando de um espectro, tá? Então, a gente não está falando de uma doença, a gente não está falando de uma disfunção, não. A gente está falando de um espectro, que é um conjunto de condições. Então, até por causa disso, o símbolo do autismo, ele é um quebra-cabeças. Por Sim. quê? São vários tipos de pecinhas diferentes que formam aquela criança uma criança de característica única, né? Então não existe duas crianças com TEA iguais, tá? Então isso até por muito tempo dificultou o diagnóstico, a caracterização do TEA como uma condição. Então a gente teve Asperger, a gente teve muitas vezes eram tratados como esquizofrenia. Aí hoje não, hoje a gente sabe que o TEA ela é um conjunto de condições. Então existem crianças que têm, por exemplo, o que a gente chama de TPS, transtorno do processamento sensorial. É uma característica, não é exclusiva de crianças com autismo, mas muitas crianças com autismo têm. E ali elas têm. Eu vou te fazer uma brincadeira agora com você, para mais ou menos você entender o que é o transtorno do processamento sensorial. Tá. Você, nesse momento, está sentindo seus pés no chão? Agora você tá, porque eu te falei. Sim, Você está sentindo o seu brinco na sua orelha? Agora você tá, porque eu falei. Você está Uhum. sentindo a sua blusa tocando em você? Agora você tá, porque eu falei. Porque até Só que então uma criança. eu não paro para pensar nisso, eu nem presto Exatamente. atenção nisso. Só que uma criança com transtorno de processamento sensorial, ela sente tudo isso a todo tempo. Então, a luz está a todo tempo incomodando o olho dela. O vento de um ventilador está todo o tempo incomodando ela. Então, uma textura de uma comida é muito ruim para ela. Então, uma das maiores reclamações que a gente tem de crianças é porque eu não gosto da textura, eu não gosto do alimento pastoso. O gelado é muito gelado, ou o gelado não é gelado o suficiente. O quente é muito quente, ou o quente não é quente o suficiente, né? Então, isso muda tudo, tá? A questão da gente falar sobre alimentação, né? É não só o transtorno do processamento sensorial, mas tem crianças que têm toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a batata ela tem que ser cortada perfeitamente no formato da batata frita. Se não for naquele formato, não faz sentido para ela comer. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, e fora que a criança, muitas vezes, ela rejeita o alimento sem nenhuma condição aparente. Eu já tive crianças que chegaram no meu consultório com, por exemplo, olha, a mãe chega aqui e fala, olha, meu filho só toma todinho e bolacha traquinas. Nada mais. Meu filho, minha filha, só consome alimentos da cor branca. Ou meu filho não consome nada que é vermelho, verde. A criança cria um padrão lógico para ela de alimentos. E Você ali, sabe, cara, deixa eu só te cortar rapidinho aí para eu introduzir uma informação sobre isso que você falou. Ontem à noite,
coincidiu que eu fiz um atendimento e eu até comentei com ela, falei assim, amanhã eu vou falar sobre isso e vou citar isso que você comentou. E a filha dela está naquele processo, tem 5 anos mais ou menos, está naquele processo de tentar o diagnóstico exato, correto. Mas uma das características da filha dela é que ela só consome, ela é seletiva com cores. Então, na sopa só pode ter batata, um macarrãozinho, laranja, é só amarelo, laranja. Ela gosta de, por exemplo, se você faz uma salada de fruta para ela, você pode pôr manga, cubinhos ali de laranja cortada, mas se você coloca já uma maçã ou uma uva verde, já é assim, não quero, não faz parte. E eu confesso que eu já tinha ouvido falar dessa questão, mas não sabia como ela, mãe ali me falando, eu senti realmente a verdade daquilo, né? Eu já tinha visto essas informações em livros, em bate-papos, enfim. E agora você acabou de citar também sobre isso, né? E essa é uma característica exclusiva de uma criança que faz parte do TEA ou não necessariamente? Não necessariamente, mas é o mais comum. Existem outros transtornos, então, que levam a essa condição. Mas existem crianças também que não têm diagnóstico nenhum e fazem seletividades, que é aquela criança que, ai, não como salada, ai, não como isso. Então, assim, a primeira pergunta que sempre eu faço quando os pais chegam aqui relatando, olha, meu filho não come tal alimento. Então, a pergunta que sempre eu faço, vocês comem? É porque é muito fácil assim, olha, meu filho não come chuchu. Mas você come chuchu? Eu odeio chuchu. Pelo amor de Deus. Viu? E a criança é uma esponja. Né? Para mim, É, não preciso mais. exatamente. Então, assim, a criança, ela é o molde do relacionamento próximo que ela tem. Então, é muito importante, claro, lá na introdução alimentar, ainda que a mãe opte por um BLW, por uma introdução mista ou por uma introdução tradicional, é importante que a gente vá introduzindo esses alimentos. A criança, né? Tá, são três métodos hoje mais utilizados para introdução alimentar de crianças. Então, o BLW ele vem de uma palavra americana que basicamente é você deixar dar autonomia para a criança da alimentação. Então, são cortes seguros de alimentos que a criança ela pega, ela leva até a boca, né? Isso sempre quando a criança já apresenta os sinais de prontidão para alimentação, ali no 6º mês, mais ou menos, né? A mista, ela mistura um pouco a questão do BLW, da criança ela pegar e se alimentar, e também de você ofertar, porque né, hoje, às vezes a gente dispõe da rotina nossa, de trabalho, a criança tem que ir para a escola muito cedo, da correria a gente não consegue fazer o BLW de forma tão genuína. Então a gente acaba, olha, tem momento que a gente dá papinha, a gente vai para um shopping, não vou deixar a criança, eu brinco, fazer peeling com uma mão, passar né? Porque não vai ter como, né, ali no ambiente, né? E aí tem a tradicional que não, aí é só o alimento, o pai e a mãe dando o alimento na boca, né? E aí estimulando a criança a comer com colher. São métodos de introdução alimentar. Ainda que qualquer um desses seja dado, a criança com autismo ela consegue muitas vezes se desenvolver com qualquer um deles. Mas às vezes ela precisa mais do BLW, ela tem uma necessidade. Ela não quer aceitar em colher, não quer aceitar em talher a alimentação. A gente parte para o BLW. Ou a criança não quer tocar o alimento, né? Porque costuma a textura incomodar, o toque, o tato, né? Então a gente parte para a mista. Então isso a gente tem que sempre também fazer de acordo com cada criança. Não dá para falar, não, no autismo a gente tem que fazer BLW, tem que fazer a mista. Não, de cada criança, mais uma vez. Cada criança, ela parte de um pressuposto que ela é única e a gente vai ter que ver para cada uma dela a necessidade real. E aí a gente vai introduzindo esses alimentos lá no comecinho, para que a criança ela tenha uma variabilidade de alimentos. E aí tudo bem, se a criança olha, ela não gosta de ovo, tá tudo certo. Mas vamos pensar, a criança como que você ofertou esse ovo? Ah, eu fiz ovo mexido.
Mas e ovo cozido? Ah, não, ovo cozido ela come. Então, assim, muitas vezes não é o alimento, é a forma que o alimento é apresentado. Então, a criança não gosta de batata. Mas como você dá batata? Ah, purê. Mas e batata frita? Né? Ai, meu Deus do céu, Gustavo, você é doido, você dá batata frita para uma criança com autismo? Como eu falei, lembra que lá no começo você perguntou qual é a diferença? É toda, tá? Uhum. Então, assim, às vezes aquela batata frita é o único alimento que a criança aceitou comer naquele dia. E aí, você totalmente de fora, sem saber nada do assunto, tá julgando a mãe porque ela tá dando batata frita para a criança. Desculpa. Então, por exemplo, uma forma muito eficaz de introdução de frutas na rotina da criança é você pegar a fruta, um moranguinho, uma uvinha, pôr num palitinho, dar uma mergulhadinha no chocolate e você dá para a criança comer. Isso muitas vezes vai ser julgado, falar, meu Deus, como assim? Gente, é o único jeito que a criança aceita fruta. Então, quando a gente fala de autismo, vamos começar já assim: esquece julgamento, tá? Porque a gente tem que ver o desenvolvimento da criança, né? Aliás, Claro, o julgamento, né, rapidinho aqui, Gustavo, o julgamento, ele deveria ser esquecido em qualquer situação, né? Porque aqui a gente entrou no tema do autismo, mas eu vejo muitos nos atendimentos a realidade diferente das pessoas. Então, quando a gente fica sabendo ou ouve alguma história da vida de alguém, da situação, o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa não fez, é muito fácil a gente apontar, julgar, e eu aprendi há muitos anos já, a minha primeira formação tinha até um juramento que a gente tinha que fazer, né, sobre o não julgamento. E eu levo isso muito a sério, porque às vezes já aconteceu, né, de alguém me contar alguma história e falar assim para mim: se fosse você, o que, que você faria, Elaine, em um atendimento? E eu sempre explico para a pessoa, falo assim: olha, se fosse eu faria completamente diferente, porque a minha história de vida é muito diferente da sua. Então, para acontecer o que aconteceu hoje na tua vida, teve um trajeto, uma caminhada, por isso aconteceu isso. Né? Então, para mim, é muito fácil eu falar, ai, que absurdo, ou que isso, ou que aquilo, mas porque eu não vivi a sua história de vida. E quando a gente vê, eu falo isso muito para as mães, da questão da birra da criança. Criança faz birra, tem uma fase da vida que eles fazem birra e tem uma certa importância para o desenvolvimento da criança, não dá para você querer podar tudo. E às vezes eu pergunto para as mães: nossa, mas se jogou, fez isso, fez aquilo. E daí eu mandei parar, eu quase bati isso, aquilo, mas o que, que acontece? A criança, naquele momento, ela não tem discernimento suficiente para entender: estou no supermercado, tá feio o que eu estou fazendo, tá todo mundo olhando. E eu sempre pergunto para a mãe: o maior problema da birra é a criança ou o que as pessoas estão pensando, julgando? Ah, eu não sei onde enfia a minha cara, Elaine, que não sei o quê. E é muito isso, é o julgamento, né? Então, assim, não dá para julgar uma criança de condição dentro do transtorno do autismo, como também outras situações. É muito importante isso, né? Que a gente não julgue a criação do outro filho, a forma da educação. A gente pode ter a nossa opinião em relação a algumas coisas, mas é diferente desse julgamento. E no autismo eu vejo muito isso acontecer, exatamente como você está falando. E se é tudo diferente, mais bem ainda que eu preciso ter esse entendimento de não correr o risco de julgar qualquer coisa. exatamente. E a gente sempre trabalha com isso. Primeiro ponto, não dá para você tratar o paciente exclusivamente. Você tem que tratar a família, É. porque muitas vezes o julgamento ele vem dos próximos, Uhum. né? Então assim é muito comum eu pedir, olha, mas quem que faz a comida lá? Ah, é minha mãe, é minha avó, é a avó da criança, é o tio da criança, que é alguém que fica. Então traz ele também para consulta, né? Para a gente ir quebrando um pouco esses paradigmas, esses mitos,
Gente, exatamente. A gente tem que entender que o cérebro maduro dessa relação pai-filho, vó-filho, é o adulto. Né? A Aham. gente querer cobrar uma maturidade muito grande de uma criança, Já mostra a sabe? falta de maturidade do adulto que está querendo cobrar Exatamente, a demonstra o quão criança. imaturo nós somos. Então, por exemplo, como eu te falei lá no começo, nessa parte da nutrição que menos a gente trabalha é cardápio, porque uma criança ela não vai conseguir seguir um cardápio. De manhã você tem que comer um pão francês com 4 fatias de queijo branco, um ovo, uma porção de frutas com mel. Viu? Não vai funcionar. Então, vou dar um exemplo. Essa criança que eu te falei, que ela chegou no meu consultório tomando todinho e bolacha traquinas. Qual foi? A mãe ela saiu da consulta com uma tarefa. Vamos lá. A primeira tarefa vai ser tirar o todinho de dentro da caixa. Só isso. Só isso. Volta aqui daqui um mês e vamos ver se deu certo. A criança tem 5 anos, tá até hoje vivendo de todinho e traquinas. Um mês. Vamos lá, gente. Ah, Gustavo, consegui tirar da caixinha. Ótimo, porque a gente está desconstruindo Uhum. aquele padrão da criança. E aí, no segundo, ou depois de 15 dias, olha só, o todinho, que ele tem 170 ml, você vai colocar agora 150 ml de todinho, mais 50 ml de leite e mais um pouquinho de cacau em pó. Ou seja, a gente vai fazendo o que a gente chama de diluição progressiva, ou substituição progressiva, ou troca progressiva, aí são, né, Mudando gradativamente, muito cada profissional chama isso, mas aos pouquinhos a gente vai transformando 10% desse alimento não tão saudável num alimento mais saudável. E a bolacha traquinas, né? Vamos tentar ver se a gente consegue, no primeiro momento, tirar o recheio, né? Beleza, conseguimos. E aí a gente vamos começar a fazer um biscoito saudável em casa, ainda que seja muito parecido. Então, assim, eu tenho receitas de passatempo natural, sabe? Assim, várias receitas que a gente vai embutindo na dieta da criança alimentos um pouquinho mais saudáveis. E parte disso a gente vai trabalhando porque não sou eu nutricionista que vou curar uma criança com autismo, não é Elaine, especialista em desenvolvimento humano que vai curar uma criança com autismo, não é ninguém, não é o pediatra, não é o neuropsicopedagogo, gente, não vai. Então a gente vai tratar, a gente vai trabalhar, a gente vai ajudar essa criança em conjunto. Então é muito importante eu, Gustavo, falar com a pediatra da criança, que fala com a fono da criança, que fala com a fisioterapeuta, que fala com a TO, que fala com a cuidadora, que fala com a família, que fala com a professora. É todo esse conjunto a gente ir trabalhando, porque uma andorinha só não faz verão, Uhum. né? E ela, olha só, vamos brincar com o alimento, vamos deixar a criança participar de fazer o alimento. A gente não vai dar uma faca na mão da criança e falar, descasca aqui essa batata. Uhum. Não, claro, mas se a criança tiver essa habilidade lá para frente, tudo bem. Mas de cara, não. Mas vamos lavar alface. Vamos aqui, olha, aqui nasce, olha como planta alface, olha como nasce alface, né? Olha, vamos lavar alface. Olha, o papai vai comer. Dá na boca do papai a alface. A criança ela vai conseguir tocar sem ter o estigma que ela vai ter que comer aquilo ali. Não, mas ela está dando para o papai, ela está tocando no alimento. Então são caminhos que a gente vai traçando, né? São jogos, então, são desenhos, são metas que a gente faz para a criança. Então, algumas crianças que são verbais ou que a gente consegue ter um contato consultório melhor com a criança, a gente faz pequenos jogos de metas. Olha, a gente vai fazer esse caminho aqui para você andar cada casinha um alimento dessa lista que você comer. E na lista tem frutas, legumes, proteínas, arroz, feijão. Cada vez que ela comer um alimento daquele, ela anda uma casinha no jogo. Ela vence um desafio.
Então, tudo isso é diferente do conceito clínico de nutrição, que é o conceito, olha, vamos fazer aqui uma anamnese, te pesar, ver seu IMC, ver como você está de nutrientes, e até mesmo na questão de suplementação. A gente sempre pensa na criança com autismo como uma criança muitas vezes desnutrida. Mas uma das características do autismo é uma maior permeabilidade do intestino, ou seja, o intestino ele é mais permeável, ele passa melhor por ele os nutrientes para ir para o organismo. Então é muito comum a gente receber aqui no consultório uma criança que não suplementa vitamina B, por exemplo, vitamina B12, com vitamina B12 em 700, que é o sonho de qualquer nutricionista deixar todos os seus pacientes com vitamina B alta ou D, né? Então, a gente tem que fazer exames, né? E muitos nutricionistas não fazem exames por causa que, às vezes, o convênio não aceita, é muito estigmatizado isso, e eu bato na tecla. Existe uma resolução do Conselho Federal de Nutrição que autoriza o nutricionista a pedir exames. Eu faço questão de colocar no rodapé dos meus pedidos de exame essa resolução, para que ninguém possa questionar por que eu estou pedindo exame. Porque eu acho pertinente. Né? E aí eu vou ver a dosagem de vitamina B12, a dosagem de vitamina D, a dosagem de ferro. Porque às vezes acontece muito, tá, Elaine? Da mãe chegar aqui e falar: olha, meu filho, ele é muito agitado, né? Mas mal sabe ela que essa agitação é proveniente da alimentação, né? Existem inúmeros artigos científicos que correlacionam a agitação a corantes, porque esses corantes eles passam pelo intestino, caem na corrente sanguínea e vão lá nas membranas do nosso cérebro e elas passam por essa membrana e chegam no cérebro e o cérebro ele entra em pânico. Ele não sabe o que fazer com aquele elemento que está ali e ali causa agitação. Não Isso é o para açúcar criança. para qualquer criança. Você já viu alguém falando, não dá açúcar para criança, a criança vai ficar agitada? Uhum. Tá bom, mas quando você leva um susto, o que te dão para você acalmar? Água com açúcar. Qual é o sentido disso? Certo? Por Boa, exemplo, aí. todo mundo fala do famoso exemplo, suco de maracujá. Nossa, suco de maracujá me dá um Bem docinho. soninho, bem docinho. Só que a maracujina que faz dar esse sentimento de sono não tá na fruta do maracujá, tá na folha. Então, um chá de folha de maracujá pode te dar um soninho. O maracujá não te dá um sono. O que dá é a grande quantidade de açúcar que a gente coloca para o suco ficar gostosinho, esse suco de maracujá. Porque Uhum. só maracujá e água é difícil. Não dá. Então, não é o açúcar, muitas vezes é o corante. Mas também existem alimentos que podem inibir a produção de neurotransmissores excitatórios ou inibitórios. Por exemplo, a gente tem o mais famoso ali, o excitatório, a noradrenalina, a norepinefrina, né? E ela é produzida muitas vezes por triptofano, pela, pela introdução de triptofano na dieta. Então, a criança ela come esse alimento, acaba causando um pouco mais excitatório, né? Produzindo esses neurotransmissores excitatórios. Mas também tem o GABA, que é um inibitório, que ele pode ser inibido ou não produzido. Então, é aquela criança que é muito quietinha, às vezes ela tem GABA em excesso, ou norepinefrina faltando. Ou vice-versa, ela é muito agitada, tem falta de GABA. Então, isso, a alimentação, ela pode ajudar, né? Então, a suplementação, por exemplo, de vitamina do complexo B, a suplementação de ômegas, né, o ômega 3 principalmente, a suplementação de vitamina D, ela é muito importante nessa fase. A gente vê como está a condição da criança, porque tudo isso a gente sabe que é da saúde neurológica. Ajuda na saúde neurológica esses nutrientes. Zinco, selênio, vitamina do complexo B, vitamina D, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar com isso daí. Então, a nutrição, ela é muito ampla quando a gente fala de terra. Tá? Não dá para a gente falar assim só de seletividade, não dá para a gente falar só de nutrição.
tá tudo ligado, né? Então realmente, eu brinco assim, cada paciente, eu faço aqui uma entrevista com os pais, um podcast com os pais. Então, assim, a primeira consulta aqui no meu consultório é pelo menos 1 hora, não dá para ser menos, porque são quase 90 perguntas que eu vou fazer para os pais, ver cada medicamento que essa criança toma, a rotina dela, que horas que ela acorda, que horas que ela vai dormir, como é o sono dessa criança, tudo a gente tem que levar em consideração. E a partir daí, a gente vai pedir exames, a gente vai começar a falar: olha, é esse caminho. Vamos lá, debruçar a cabeça em cima de um livro, estudar, vamos ver as características dessa criança, como a gente vai trabalhar. A gente tem que ser humano nessa parte. Quando a gente vai falar de TEA, não dá para a gente pegar uma, assim, gaveta e falar: tá aqui, é isso aqui que você tem que comer agora, né? Então a gente tem que usar estratégias. O nosso trabalho é ser estrategista, Elaine. Tanto com a criança, que é a principal em questão, mas muito também com os pais, né? Uhum. Na verdade, todo atendimento com criança, a gente precisa fazer com os pais. Por exemplo, quando eu vou Claro, atender claro. uma criança, o primeiro horário que eu agendo é uma sessão de diagnóstico com a mãe, com os responsáveis ali. Depois eu vou para a criança. Até mesmo porque muitas informações não batem, né? E eu preciso cruzar essas Uhum. informações. A mãe às vezes me fala uma coisa e a criança me fala outra completamente diferente. E ali a gente vê um ponto ali que precisa ser trabalhado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo. Eu sei que hoje em dia os pais têm uma preocupação, é uma coisa muito mais atual, né? De se preocupar com a questão da alimentação. Eu acredito que os pais com os filhos, né, que têm aí o autismo, têm talvez aí uma preocupação até maior do que com as outras crianças, mas de um modo geral, os pais têm bastante preocupação. E eu tenho uma questão que é trabalhar melhor o falar não para a criança, né? Porque criança ouve muito não, não pode, não vai, não deve, não isso, não aquilo. E o adulto não consegue falar não, né? Dentro da vida. O que eu vejo? Quando a pessoa se torna adulto, tem dificuldade de falar não para as pessoas, para outros adultos. Mas para as crianças tem uma facilidade muito grande. Não, 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 não. Principalmente na questão de comida, de doce, de chocolate, de fora de hora, esse tipo de coisa. Você dá alguma dica, algum conselho, alguma coisa nesse sentido de diminuir essa questão de não, falar de alguma outra forma, ou realmente tem que realmente negar açúcar, negar refrigerante, negar o que a gente sabe que não é tão bom, mas assim, dentro do seu consultório, numa consulta sua, você tem alguma coisa em relação a isso, a essa questão de tentar usar outras formas, outras abordagens? O que a gente não pode ser, Elaine, é hipócrita, tá? Então, assim, não, olha, meu filho ele não vai comer chocolate até os 2 anos. Meu filho não vai comer açúcar antes dos 2 anos. Mas eu sento na frente dele com chocolate comendo enquanto eu quero que ele coma tomate. A gente trabalha muito com exemplo, tá? Então, assim, o que eu tô comendo a partir, a gente faz toda a parte de introdução alimentar, se a partir dos 12 meses, o que a família come, a criança também vai comer. Então, eu não quero que meu filho coma fritura, eu, Gustavo, falando isso, comendo uma coxinha na frente dele, né? Então, assim, não, meu filho não vai comer doce antes dos 2 anos, mas eu tô lá com um pote de sorvete na frente da TV, sabe? Porque isso me conforta. Então, é, eu acho que tanto quanto a criança precisa de terapia, eu acho que todo mundo precisa de terapia também, tá? Porque é complicado a gente falar não para a criança. Claro, a criança ela precisa também entender a rotina, né? Porque senão os pais acabam ficando refém da rotina da criança, né? E assim, a gente tem que casar as duas coisas. A facilidade, criança com autismo gosta muito de rotina. Então, para eles é muito bom isso, traz até um conforto para eles, sabe? Eles saberem o que eles vão fazer, o que eles vão comer. Isso é muito comum. Mas não é para todas as crianças. Agora, eu sempre falo, assim, tem alimentos que eu, Gustavo, como pai, eu falo que é inegociável, tá? É inegociável com meu filho. Me dá um Então, exemplo
Que o que o Refrigerante. Antônio, o que o Antônio não tem como conseguir. Refrigerante, por exemplo. Tá. Entendeu? A bolacha recheada, por exemplo. Eu, pai, tá? Eu não estou falando como nutricionista agora. Eu, pai, não, mas eu também não consumo esses alimentos. Ah, mas eu vi o Gustavo tomando uma coquinha zero. Beleza, pode até ter visto, sem problema. Mas não, né? Assim, na frente do Antônio, tá? Pelo menos agora. Aí, daqui, por quê? Vamos pensar o seguinte: a criança, ela toma, ela se O alimenta Antônio tem na quantos semana. anos? O Antônio tem 2,5. Então, vamos pensar assim: a criança, ela faz pelo menos 3 grandes refeições por dia, fora os lanchinhos ali, chega a 6 alimentações durante o dia. Ela se alimenta bem a semana toda. Então, né? 6 vezes 6, 36, vamos dizer. 36, vai 42 refeições na semana. Ela faz. Se em uma ela vai lá e ela come um docinho, come um brigadeiro, sabe? Isso vai estragar todo o contexto? Não. Não, eu não entendo que é uma, sabe, que vai fugir do contexto. Isso é na nutrição, sabe, assim, claro, sem exageros, né? Porque eu falo assim, olha, É uma exceção aí, né? Você está abrindo. quando a gente fala de uma dieta, por exemplo, que isso ela pode ser muito danosa. Eu vou te dar um exemplo. A gente faz aqui um cálculo para uma pessoa de ela consumir 2.000 calorias durante o dia, porque ela tem um gasto de 2.600. Então, aí na semana, a gente vai ter ali pouco mais ali de 6.000 calorias a menos na semana, né? E ali ela vai numa refeição, ela vai num rodízio de pizza ou num rodízio de japonês, que ela acaba comendo mais do que isso. Ou seja, ela botou à prova toda a dieta da semana dela por causa de Uhum. uma refeição exagerada. Pode ir num rodízio de pizza? Pode. Vai maneirado. Ainda que você coma ali 1.000 calorias, que é uma quantidade grande ali de pizza, né? Vai dar ali pelo menos uns 6 a 8 pedaços de pizza, né? Ainda assim não vai estragar toda a sua rotina da semana, né? Porque você teve um déficit de 5.000 calorias. Mesma coisa uma criança. Olha, não é porque eu vou uma refeição que ela pode comer na semana um docinho que você vai dar um pudim inteiro para a criança comer, né? Então, assim, a gente tem, claro, compulsões alimentares, a gente também tem que trabalhar isso daí, mas a via de regra não uma que vai estragar a criança. Não é a criança comer um chocolate, um quadradinho de chocolate, que vai fazer ela viciar em chocolate, tá? Então a gente tem que ser também racional, não pode ser aquela pessoa. Bom, eu estou falando por mim, tá? Cada pessoa tem o direito de pensar diferente, tá tudo certo. Mas eu não vejo o problema disso, tá? Então, assim, não aquele alimento. Ah, nossa, a minha mãe deu para o meu filho uma bolacha maisena para ele comer. Tá tudo certo. 90% da alimentação dele é regrada. A gente não vai conseguir controlar. Daqui a pouco a criança vai para a escola e ela vai ver o amiguinho comendo um doce e é inevitável, sabe? Eu ficava muito desesperado na época do Covid. Eu falo, meu Deus do céu, como que eu vou controlar? Porque a criança pega a chupeta do outro e põe na boca, né? Como que você vai controlar que ela não coma um alimento, né, do amiguinho? Então você tem que se preocupar. Olha, nos momentos, 90% dos momentos, a criança está se alimentando de forma saudável. Uma escapadinha, né, dentro de uma normalidade, não vai causar nenhum dano, não. E aí a questão de falar o não, sim, a gente também tem que ser novamente racional. A gente vai jantar 7 horas da noite. São 6h50, a criança pede, ainda que seja um biscoito, polvilho, ou uma manga, uma maçã, uma melancia. Você está ciente que provavelmente ela não vai conseguir comer o arroz e feijão. Aí depois não reclame se ela não comeu arroz e feijão. Daí Então, aí cai muito bem um não, né? exatamente. Então, assim, olha, meu filho, a gente faz desde que ele era bebezinho, a gente fazia picolé com leite materno, né, para ajudar nas dores de dente. E aí a gente convencionou a fazer picolé de fruta, né? A gente tem
a maquininha de picolé lá, a forminha de picolé. Então, assim, poxa, tá muito quente, as avós ficam dó, meu Deus, vai gripar a criança, vai resfriar, né? Mas não, o picolé ele vem muito bem a calhar, até na introdução de crianças com autismo, por exemplo, que não comem frutas, Essa é a uma gente introduz. fazer picolé de leite, nunca ouvi falar. Fazer picolé Sério? do leite materno para aquela fase que a criança fica babando muito, às vezes, que está com coceirinha na gengiva. É, porque assim, qual é o melhor analgésico que existe para tirar dor? Gelo. Então, aqui no Brasil não é muito convencional, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a criança ela vai com dor de garganta no pediatra, sai de lá com picolé. Porque o gelo ele vai ajudar a adormecer e tirar essa dor. Então, a criança está com um dentinho nascendo, está quase rasgando, né? Ali, viu? Ordenha o leite da mãe com aquelas bombinhas, põe numa forminha de gelo e dá para a criança. Então a criança vai ficar chupando o gelo, é um alimentinho que ela gosta, que é o leite da mãe, e Faz vai parte, ali ajudar nas dores da gengiva. que É uma bacana, dica, assim, é bastante bacana. funcional. Na introdução de crianças com TEA que não comem frutas, fazer o picolé de fruta, tá? Então, picolé gelato de frutas, aquele que você bate a fruta congelada, manga com mamão, manga com banana, banana com morango. São inúmeras combinações que deixam aquele alimento pastoso e a criança, ela, por ser gelada, ela acaba consumindo a fruta. Então, assim, são estratégias muito usadas, tá? A gente às vezes assusta, você vai dar picolé pro seu filho. Picolé é natural, você vai dar picolé. E a Uhum. criança depois, a criança vai comendo fruta, né? Então é isso. Então assim, aí você vai dar o picolé para a criança. E aí, né, meu filho, ele a todo momento ele quer picolé. Se deixar, ele vai, papai, picolé, picolé de limão, né? Tá bom, eu vou dar um picolé, mas agora, 2 minutos para você jantar, ele vai ouvir um não. Aí eu não. Lembrando, o estômago da criança, né, ele é muito pequeno. Uma criança recém-nascida, o estômago dela é do tamanho de uma cereja. Então ela vai mamar muito pouquinho. Ali com 6 meses é quase do tamanho. Se você pensar a mão da criança fechada, é mais ou menos do tamanho do estômago dela sem ele estar dilatado. Né? Para a gente também funciona mais ou menos assim, tá? É claro que depois tem a questão da expansão, ele é um órgão elástico, ele acaba Sim. expandindo. Mas na teoria ele não é para expandir tanto, né? Então a gente come, você vai fazer um prato, pensa mais ou menos no tamanho da sua mão de comida que você vai distribuir ali. Vai dar para você ficar saciado, né? E a criança a mesma coisa. Então, você vai pegar a mãozinha do meu filho, acho que é isso daqui. Eu vou dar um picolé, vai preencher tudo, ele não vai sentir fome. Uhum. E daí não adianta, né? Falar que não come nada, que isso, que aquilo. Então, a rotina, né? Outra coisa também que faz muito as crianças perderem apetite, tela, né? Então, uma das coisas que a gente, assim, é até um tema complicado, porque a gente sabe que da mesma forma que a tela ela tem seu lado negativo, ela pode ser às vezes um recurso de contenção da criança em alguns momentos. Então a gente, né, eu não sou tão assim contra, sabe? A gente tem que entender o momento, estipular limites, claro, né? E também idades, claro. A gente não vai dar tela para uma criança com menos de 2 anos, não. Mas assim, mas a tela, a criança se alimentando em frente à tela, ela vai ficar com o foco dela na tela e vai esquecer do alimento, né? Ou às vezes aconteceu o contrário, a criança está focada na tela e nem está vendo que Perceber. está comendo uma grande quantidade de alimento até ficar empazinado, sabe? Não é mais saciedade, é saciação. Então, tela e alimentação esquece. Isso não funciona, tá? Em raríssimos assim, Mas até raríssimos casos. adulto também, né? Muitas É, vezes acaba acontecendo isso, né? é. Você comer e nem perceber o que comeu porque estava Uhum. focado fazendo outras coisas. Assim, para falar, a gente falar de novo, né? Como eu falei, autismo é totalmente diferente da nutrição, mas eu já tive um caso de uma mãe que ela falava assim: Gustavo, por favor, reveja o que você me passou sobre tela, porque o meu filho ele só come alimento assistindo tela.
E ali, o que eu botar no prato dele, ele come. Se eu botar feijão, ervilha, nabo, se eu botar. Ele come. E Aí a de gente tem outro uma momento ele não impressão come. positiva, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou falar, não, eu vou ser totalmente contra a tela. É isso que eu falei. São raríssimas, raríssimas, raríssimas exceções. Para 99,9% dos casos é bom evitar. Viu, Gustavo? Falando da criança com TEA, você acha em que momento é necessário procurar um profissional como você? Por que os pais procuram um nutricionista? Porque, por exemplo, eu particularmente desconheço que os pais procurem nutricionistas para as crianças. Não vejo que isso é tão comum. Me corrija até, vai ver, é super comum e eu que não estou por dentro disso. Mas no caso das crianças, dos jovens com autismo, por qual motivo é importante que eles procurem um nutricionista especializado com foco nisso? Bom, é raro. Então, a gente só procura ajuda quando dá um problema. É igual, eu brinco assim, é mais ou menos igual o seu carro, né? São raras as pessoas que fazem a manutenção preventiva do carro. Só Uhum. leva no mecânico quando o carro quebra. Parou de funcionar, mas minha senhora, a senhora não troca o óleo aqui faz 10 mil quilômetros. Às vezes faz hora que você está ouvindo um barulho. É, não, mas eu vou contar uma história aqui minha, tá? Meu primeiro carro, eu lembro que começou a acender uma luz no painel do carro, e aí eu levei no mecânico até falei, Miro, meu carro aqui, essa luz aqui tá acendendo. Ele falou, Gustavo, você acha que é só você pegar seu carro, você dar partida e andar? Seu carro tá sem água. Mais um pouco você fundiu o motor do seu carro. Eu, água? Você tem que botar água aqui no. Eu falei, meu Deus. Então é mais ou menos isso, né? A gente é procurado normalmente. Olha, meu filho não come nada. Ah, Aí, né? Olha, meu filho ele tá com baixo peso, meu filho tá com obesidade, meu filho tá desenvolvendo pressão alta, meu filho tá com diabetes infantil. São nesses casos. A gente pega normalmente quando o carro já fundiu o motor ou tá prestes a fundir, mas tá? E quando. considerando esse exemplo até que você deu do carro, você, lógico, você é profissional da área, mas assim, você realmente considera importante que em algum momento um pai e uma mãe procure um profissional de nutrição especializado, nem que seja para uma consulta, não precisa virar uma rotina, mas uma consulta para entender se está tudo ok, se o que está fazendo está funcionando, se poderia acrescentar algo a mais. Você acha isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, é importante porque a gente cria, a gente tem a nossa rotina, né, da nossa casa. A gente foi educado assim pelos nossos pais, a gente recebeu esse ensinamento, e a gente vai passando para frente. E às vezes, né, a gente vê casos assim que, olha, diversas vezes eu já vi já, olha, criança veio a óbito porque deram um caldinho de feijão quando a criança tinha 5 meses, que era muito comum lá atrás. Mas sabe aquela história assim? Ah, fiz com você, você nunca morreu. É. Mas, né? Então tem muita coisa. Hoje a literatura ela evoluiu muito, os estudos. Então, assim, uma coisa que eu me cobro muito, eu chamo de leitura diária de nutrição. Então, todos os dias eu me cobro para pelo menos um textinho sobre nutrição eu estar lendo, para eu aprender, para eu crescer como profissional e entender mais, porque a nutrição ela é muito dinâmica, muito rápida. Há alguns anos atrás, ovo era o melhor alimento do mundo. Aí depois, ovo frito virou o pior alimento do mundo. Aí virou o melhor alimento do mundo de novo. Aí vira o pior. Então, assim, tudo muito cíclico, né? Há 10 anos atrás, você falar para uma pessoa que tem hipercolesterolemia para ela pra tirar margarina e começar a comer manteiga era o melhor caminho. Hoje a gente já sabe que muitas marcas de margarina são isentas de gordura trans e num caso de hipercolesterolemia é melhor, é menos pior a pessoa comer margarina do que manteiga. Então, muda muito. O que é isso? Hiper o quê? O colesterol alto, o famoso colesterol alto, hipercolesterolemia, hiper alto, colesterol alto, né? Então, assim, é muito dinâmico. Então, é muito importante a gente sempre vir, até porque, olha, lá em casa a gente não costuma a comer
algumas frutas. Então, que frutas vocês comem? Ah, a gente come só a fruta A, B e C. Opa, não tem tanta vitamina C nesses alimentos. Não tem tanta vitamina A. Na alimentação sua de rotina, não tem tanto zinco quanto você precisaria. Olha, você não come nem frutos do mar, nem castanhas, então talvez você não tenha aporte necessário de selênio. Então a gente pega a mão de uma criança e vai vendo lá aquele monte de manchinhas brancas. A gente sabe que em algum momento da alimentação dela faltou nutrientes. A gente vai ver algumas manchinhas no dente da criança. Em algum momento faltou algum tipo de nutriente para aquela criança. Então, vamos melhorar nisso, né? Vamos tentar introduzir. Ah, mas meu filho não come esse alimento de jeito nenhum. Viu? Eu já vi eu tenho receitas de bolo de abobrinha, bolo de chocolate com abobrinha. Então, dá para a gente introduzir na alimentação da criança qualquer alimento. E às vezes a gente consegue, ainda no início, corrigir uma deficiência que ainda está só dando sinais, não está dando sintomas da deficiência dela. Então é por isso essa importância. Mesmo que seja, olha, tá tudo ótimo, vocês estão de parabéns, Maravilhoso, né? tá É certo, igual mas é quando faz o importante. exame e não deu nada, Isso. né? Que Né? bom. E lembrando, exames é outro ponto que a gente tem que sempre tá. A gente costuma a olhar o exame pelo valor de referência. Ah, tá dentro do valor de referência, tá tudo bem. Não é bem assim também, né? A Sociedade Brasileira não de pediatria, oh meu Deus do céu, a OMS e também a Secretaria de Saúde Brasileira, elas estão convencionando a quantidade de vitamina D cada vez mais baixa para a população em geral. Vitamina D, o valor de referência de vitamina D é pouco mais de 100. E a gente sabe que para a realização de todas as funções cognitivas da criança, é importante uma vitamina B12 acima de 500, pelo menos 600, 700. Uma vitamina D não lá em 25, uma vitamina D muito perto de 40. Só que o valor de referência fala, acima de 24 está tudo bem. Então a gente também. A vitamina D vem assim, não sei se tá certo a forma como eu vou falar, vem do sol, né? Não sei se seria isso. Você me fala aí depois. Mas enfim, a vitamina D a gente entende que está relacionado ao sol. Mas eu, por exemplo, há 2, 3 semanas atrás, peguei o resultado dos meus exames, levei no médico e ele falou: Nossa, que horror, o que é isso de vitamina D? Ele falou assim: Mas se você ficar o dia inteiro no sol, não vai dar certo, vamos ter que repor. Ele me passou lá para manipular num óleozinho, enfim. Mas para a criança, por exemplo, é importante realmente que a criança tome sol um pouco por dia. Isso ajuda na questão da vitamina D. É muito mais fácil com alimento. Realmente precisa de algum suplemento, tipo essas vitaminas que se compram em farmácia, que todo mundo tem acesso. Como que é essa questão da vitamina D? Que eu acho que é bem alta nos últimos tempos, a gente escuta falar bastante. O maior problema da falta de vitamina D é o que hoje em dia o pessoal vem chamando de diabetes tipo 3, que é a deficiência de vitamina D, que pode vir a causar até demência num futuro. Mas existe dois tipos de vitamina D: endógena e exógena. Meu Deus do céu, o que é isso, Gustavo? Vitamina D endógena, endo, de dentro, nosso corpo produz. E vitamina exógena, de êxodo, vem de fora, êxodo, vindo de fora, né? Então, assim, a gente precisa. O sol, ele é importante no processo de formação da vitamina D, mas como ele faz? A vitamina D que a gente come, ela entra na nossa corrente sanguínea e o sol, ele ativa a vitamina D, ele faz ela funcionar, né? E aí, esse conjunto. Mas, Gustavo, quanto de sol? Depende muito do tipo de pele da pessoa, né? E também do sol que ela vai tomar. Então, A pele 10 negra minutos. tem uma resistência maior, não é isso? Exatamente, Por porque quê? vocês têm uma proteção natural de melanina que protege o sol de penetrar no corpo. Mas, convencionalmente, para pessoas brancas, 10 minutinhos do sol do meio-dia em pelo menos 70% do corpo
é o suficiente para sua vitamina D. Para pessoas negras, de 15, depende aí o quão negra a pessoa é, de 15 a 20 minutos do sol de meio-dia em 70% do corpo. É A gente pode muito difícil. considerar meio que o dobro, né? Uma Isso, criança branca, uns 10 minutinhos ali no horário do almoço, e para uma criança negra, 20 minutos isso. Mas aí que tá, esse é o problema, né? O sol de meio-dia, quem que consegue tomar? É pouca gente, né? 70% do corpo você vai ter que ficar só de bermuda, tirar a camiseta e ficar lagartixando, né? No sol. Muitas vezes não dá, né? Mas isso seria o essencial. Outra coisa que faz muito baixar a vitamina D hoje em dia, né? A gente passa o protetor. Eu passo o protetor. Eu já tive um início de câncer de pele no meu rosto, então é sempre com protetor solar no meu rosto, né? Então isso é um mal que atinge a humanidade meio que num todo, tá? Mas assim, convencionalmente, se você conseguir, tá? Ou se não, às vezes, não é o sol de meio-dia, é o sol das 10 da manhã, o sol de 4 horas da tarde, dobra esse tempo, põe uns 20 minutinhos, meia horinha, né? Deixa a criança ali, tira ali o bodezinho da criança, deixa a criança correr ali um pouquinho no quintal, engatinhar um pouquinho ali perto da janela, sabe? 10 minutinhos, 20 minutinhos, já vai dar um aporte. E ali, alimentos também que tem vitamina D, gema de ovo, tem inúmeros alimentos que têm a vitamina D, carne tem, tá? Inúmeros alimentos eles têm ali a vitamina D que vai vir da parte exógena. Mas, se for necessário, uma suplementação sempre é bem-vinda, tá? Aí também, de acordo, a gente sempre prefere, existem vários tipos de vitamina, mas a gente prefere a vitamina D3 porque ela já é essa vitamina ativa, então você precisa de menos o L para que a pessoa alcance essa quantidade de vitamina D, tá? Mas é isso. A vitamina D é muito importante. Não só ela, a vitamina B12 também. Então tem muitas pessoas, a gente costuma ver muitos idosos com aquele desânimo, sabe? Nossa, eu não consigo dormir, eu não consigo acordar, eu não tenho ânimo para nada. Você vai ver a vitamina D lá, é 230, 250, tá? Então, assim, joga para 700 essa vitamina B12, que você vai ver a diferença de raciocínio lógico dessa pessoa, dessa criança, melhora muito. Então não Você dá para sabe pedir tanto. que eu atendi uma menininha que a mãe, ela tinha meio que uma regra com a menina. Chegava na escola, da hora do almoço, tirava o uniforme, almoçava e vai para o sol. Era meio que assim, e eu fiquei sabendo disso porque ela me falou, né? Eu estava perguntando da rotina dela, ela me falou, daí eu tenho que ir para o sol. Eu falei assim, como assim ir para o sol? Minha mãe fala que eu tenho que ficar no sol um pouco na hora do almoço. Eu falei assim, mas você gosta de ficar? Ela falou assim, mas é pouca coisa, mas eu fico lá, eu fico brincando, eu fico lendo, às vezes eu fico até descansando. Então, acho que isso entrou tanto na cabeça dela, e agora que você falou, eu lembrei, porque assim, é uma boa tática incluir isso né, para a vida da criança, dessa importância, né? Porque às vezes a gente, como adulto, passa completamente despercebido e acaba esquecendo da criança também. Se a Gustavo, criança for muito branquinha, o que a gente orienta? Passa o protetor no rosto, nas costas da mão, que são as regiões que mais mais são delicado, afetadas mais pelo sensível, sol, né? Porque a gente não tem pelugem, não tem nada. E deixa 10 minutinhos do sol de meio-dia, não vai dar tempo de queimar. Tá muito calor? Vamos fazer um banho de mangueira. Né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. 10 minutinhos passa tão rápido. Deixa a criança ser criança, deixa ela brincar, correr. É muito importante também, a gente brinca da vitamina S, né? Que é a vitamina de sujeira. Deixa a criança pisar na lama, deixa a criança engatinhar no chão, sabe? Para criar um sistema imunológico forte ali para ela. Porque senão acaba sendo aquela criança que qualquer contato com qualquer coisa está ficando doente, né? Nessa fase da criança, o sistema imunológico dela tá bombando. Então deixa ele responder a tudo isso, porque lá na frente ela não tenha problemas. Gustavo, nosso papo está maravilhoso. A gente já passou muito do que eu tinha falado aqui para você, Imagina. mas é incrível a forma como você explica. Eu nem tenho filho pequeno, mas queria até ter uma criança para soltar no sol, para dar sorvete de Eu já leite. fiquei careca já por causa do meu. Meu Deus do céu, não dá mais uma, não. Vamos aqui no consultório, vai ser muito bem atendida. Mas, meu Deus. Eu vou te fazer uma última pergunta.
Claro. Depois vou falar algumas outras coisinhas. Só para a gente deixar muito claro para os papais, para as mamães, eu vou divulgar muito para todo mundo que é pai e mãe assistir, mas eu sei que eu acho que não tem idade limite, né? Para isso que eu vou perguntar. Mas se você pudesse indicar para uma criança que não faz parte do espectro autista e para uma criança que faz, qual a idade limite que você considera o ideal para um pai, um responsável, procurar um acompanhamento com um nutricionista? Eu vou falar assim, eu vou estender um pouquinho a minha resposta, tá? Tá. Mas, de novo, eu acho que desde o momento que as mulheres elas decidiram engravidar, ela já deveria fazer acompanhamento com nutricionista. Então, não é de qual Ah, idade, é bem antes. Porque, olha só, entendi. pelo menos um mês antes da mulher pensar em engravidar, a gente já teria que começar a dar ácido fólico, já começar a suplementar ferro, ômega 3, vitamina C e E, selênio, zinco, para melhorar essa qualidade desse óvulo. O pai também. Então, assim, muitas vezes não consegue engravidar por uma deficiência de zinco que o pai não tem. Mas vamos lá. Engravidei. Vamos lá. Acompanha toda a gestação. A criança nasceu. Vamos acompanhar. Não, não tem idade limite, né, nem idade mínima, né? Mas eu penso assim, qualquer distúrbio alimentar, e isso é uma responsabilidade dos pais, porque é muito triste. Eu falo assim, eu tenho casos aqui de pacientes que hoje têm 16 anos, 17, 15 anos, que tem uma disfunção alimentar, tem uma bulimia, tem uma anorexia, provoca vômito, não consome alimento ou depois tem grandes picos de compulsão alimentar por problemas que vieram lá de trás, porque a avó falou uma coisa para a criança, porque um pediatra falou uma coisa para a criança, que aquilo ficou na cabeça da criança. Então, nós pais somos responsáveis pelos nossos filhos e a gente precisa assumir isso, vestir a camisa da responsabilidade. Qualquer sinal, tá, de disfunção alimentar, isso tem que ser procurado. Não só um nutricionista, mas tem que ser um jogo aberto com o pediatra, se for necessário um psicólogo, tá, para a gente conter esse problema ainda enquanto a gente consegue na criança ainda novinha. Porque isso lá na frente vai desencadear problemas muito sérios na vida adolescente, e aí muda a autoestima da criança, muda o desenvolvimento, muda a interação da criança, e isso vai refletir na fase adulta, numa pessoa que é insegura, uma pessoa que ela não consegue expressar seus sentimentos, porque lá atrás teve um problema. Então, eu sempre falo assim, pais, quis ou não ter filho, independe, para mim é indiferente. A partir desse momento, vocês serão eternamente responsáveis por tudo que essa criança vai vivenciar, ainda na fase infantil e na fase adulta também. Tá? Então, se a criança lá na frente tiver problemas, muitas vezes é por causa de tratativas dos pais. E A você gente está falou aqui para ajudar. responsável, existe aquela frase, né, que as mães falam: nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu falo que eu sempre não concordo com essa frase, que nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma responsabilidade a mais, porque muitos dos erros que os pais cometem não é por querer, ninguém faz porque eu quero que meu filho mal lá na frente. Não, pai e mãe erra de tanto que quer acertar, mas é responsabilidade, não é culpa, é Exatamente. responsabilidade, e a gente corre atrás da responsabilidade. Deixa eu só te fazer uma última perguntinha, que na verdade é uma Claro. curiosidade que me bateu aqui agora. Eu já ouvi falar que mel não é bom para beber, porque tem uma idade mínima né, que pode consumir mel. Por qual motivo? É isso mesmo? Só Qual depois dos 2 anos, tá? depois dos dois? Mel, ele tem um grande, assim, claro que a gente não vou colocar na responsabilidade dos apicultores, nada disso, mas é muito fácil, tá, o alojamento de micro-organismos que desenvolvem o botulismo, tá? Ah, E a criança com menos de 1 ano, ela não tem o intestino ainda muito maduro para combater esses micro-organismos.
Ali a maturidade começa depois de 1 ano de idade, e ali nos 2 anos o intestino já está maduro o suficiente para você dar um mel. Precisa dar mel? Eu como todo dia. Se não precisar dar mel, eu ainda recomendo deixa um pouquinho mais, né? Mas assim, não, a criança, eu como fruta todo dia com mel e ela acaba pegando do meu prato, não tem problema nenhum depois dos 2 anos. Antes disso, é bom evitar por causa disso, tá? Desses micro-organismos que podem desenvolver o botulismo. Ok. E Gustavo, onde que as pessoas te encontram? Me fale onde é seu consultório, como que funcionam os horários de atendimento. Uma outra questão também, você faz atendimento no formato online, né? A telemedicina ficou em alta, mas assim, você faz esse formato de atendimento também? É possível? Como que é isso? Onde que você atende? Me fala um pouquinho. Hoje, atualmente, eu atendo na Prime Nutri, é uma clínica de nutrição especializada. Fica aqui no centro de Itu, na rua 21 de Abril, na rua do INSS, aqui, para quem conhece aqui em Itu, é uma rua do centro mesmo, centro histórico. A gente tem uma clínica aqui. Então, a gente atende, normalmente, eu faço os atendimentos sempre para facilitar para os pais ali após as 5 horas da tarde, ou aos sábados, também para conciliar com meus outros atendimentos, meus trabalhos, tudo. Mas a clínica ela fica aberta diariamente a partir das 9 horas da manhã. Também tenho as redes sociais, tá? Instagram, tenho. Lá você vai poder ver do Instagram, tanto o meu particular como da Prime também. Tem o WhatsApp da clínica. Mandou mensagem, a gente, tão logo que possível, responde, Depois eu tá? vou colocar todas as informações também, Maravilha. os E contatos. aí, a questão da telemedicina. Ela é possível, só que sempre eu gosto muito de um atendimento presencial para a gente, pelo menos o primeiro, né? A gente fazer tirar a antropometria da criança, ver o peso, ver a estatura, ver tudo certinho. Dá para fazer isso de forma online? Eu tenho pacientes, por exemplo, que são de fora, de outros estados, outras cidades, até já aconteceu já de outros países, a gente atender aqui de via remota, tá? Dá, mas aí toda essa medição ela pode ficar incerta se ela não for feita de uma forma certinha. Então, né, a gente vai entender que a pessoa vai ter que se pesar numa balança, né, que seja certinha, a pessoa vai ter que se medir, né, para passar as medidas certinhas para a gente ter um percentual certo de gordura. Mas sim, dá. É que eu sou muito assim, eu gosto muito, deu para perceber que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, É olhar bom. no olho. Aqui no consultório a gente tem brinquedos, a gente tem alimentos de fórmica que são para criança brincar com alimento, tem livrinho de alimentos, joguinhos. Eu estou sem nenhum aqui perto agora, mas a gente tem vários recursos que são terapêuticos que fazem a gente entender a relação da criança com a comida. Isso facilita muito, né? Não impede, mas facilita, tá? Então a gente faz sim, mas eu gosto ainda do tradicional, eu gosto bastante. Então, Tá para mais quem fazendo é também. de Itu, Salto, Indaiatuba, aqui da região, consegue no formato presencial, aí no seu Claro. consultório, mas se realmente a pessoa quiser muito e ela estiver Sim, sim. disposta a fazer as medições, enfim, tudo certinho, conforme as suas orientações, dá para você atender gente do Brasil inteiro. Sim, sim. Eu brinco sempre assim. O trabalho do nutricionista, ele é no máximo 20%, né, do que vai ser feito. A gente vai precisar muito do engajamento dos pais, da aceitabilidade da família, de todos os envolvidos. Então, eu sempre gosto, faço questão, olha, pede para a pediatra dele, pede para a psicopedagoga, para a neuropsicopedagoga, pede para a TO. A gente faz uma reunião online, a gente discute sobre a criança para a gente trabalhar de forma conjunta. Então, dá sim, né? É muito comum, mas essa forma presencial também é muito legal. Embora vai ser aquilo: 20% do resultado depende de mim, 80% depende também do engajamento da família, do Melhor trabalho dos que você pais. seja, um detalhe, a gente não tem coisa que não dá para fazer, né? Não dá, não dá. Gustavo, muito obrigada, obrigada pela sua disposição, obrigada por todas as informações que você me passou. Eu matei muito a minha curiosidade de várias coisas, entendi coisas que eu nem imaginava. Acredito que isso também vai ser muito importante para os pais, para os responsáveis,
entenderem, né, a importância, porque aquilo que eu falei lá no começo, a gente pensa em nutricionista, é meio que automático na cabeça da gente. Vou no nutricionista, ele me faz algumas perguntas, me dá um plano alimentar, eu sigo aquilo, emagreço, aumento massa magra, enfim, essas coisas. E você tem um trabalho dentro da nutrição completamente diferente e extremamente essencial, que eu particularmente sinto que muita gente desconhece essa área da nutrição dessa forma, né? Porque é o que você falou, a criança tá gordinha, tá acima do peso, isso, aquilo, tudo bem, vamos lá pensar no nutricionista. Mas a forma como você explicou e deixou muito claro é que o profissional como você, ele precisa ser inserido dentro de um contexto da vida da criança, da família, independente de qualquer coisa, né? Independente de qualquer coisa, porque e eu vou até usar uma frase que eu sempre falo: não tem nada tão bom que não dê para ficar melhor. Então, assim, meu filho come bem, que não sei o que, tá, mas ainda assim, vamos levar no nutricionista só para ajustar e ver se tá tudo ok? Se o nutricionista falar, Gustavo falou: olha, mãe, tá de parabéns, nossa, que maravilhoso, mas talvez a gente consiga ajustar, adequar, colocar, inserir uma coisa ou outra, algo que possa facilitar, que possa melhorar, e achei isso incrível. Então, assim, deixo realmente esse recado para todo mundo, quem for pai, mãe ou que fique com criança, né? Tem esse entendimento real de que o nutricionista não é só para emagrecer, só para a gente tentar ficar acima do peso. E a nutricionista, a minha nutricionista, eu fui nela um tempo, ela falou que eu tinha que tomar 3 litros de água. E eu falei assim, mas não era 2? Ela falou assim, mas é de acordo com o peso. Eu falei, ai, senhor. Então, nutricionista não é só para isso, né? Para falar que a gente tem que tomar mais água, não é só para isso. Então, assim, parabéns, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Ter um profissional que cuida não só de crianças, da família, mas que tem uma especialidade dentro do espectro autista é louvável, porque a gente que convive, que sabe a delicadeza que é lidar com um ser tão especial que são as crianças, os jovens, enfim, as pessoas que estão ali dentro do espectro. Então, assim, muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, que incrível. Manda um beijo para o Antônio, para sua esposa, que é nutricionista, né? Olha só, essa família é muito maravilhosa. Então é isso. E eu queria que você deixasse um recadinho aí sobre o seu trabalho, alguma dica importante, algo que seja importante que a gente possa levar aí para a nossa vida em relação a essa questão. Eu que agradeço, Elaine. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Para mim foi um prazer. Falar de nutrição é um assunto que, para mim, rende. Quando você me falou assim, a gente vai fazer por volta de 1 hora, eu falei, meu Deus, eu vou conseguir falar só 1 hora, né? Porque eu gosto. É um tema que me é muito prático para falar, uma coisa que eu gosto. E assim, se eu tenho alguma coisa para falar, é que a gente vive numa sociedade que a gente é cobrado por muitas coisas, né? Por resultado, por prazo, por tudo. E eu acho que a nutrição, ela não pode funcionar disso. Assim, ser mais uma cobrança, né? A nutrição, ela tem que partir de um comportamento, de uma rotina, de uma coisa que seja prazerosa para a gente, né? Porque uma das melhores coisas que tem, acho que no mundo é comer alguma coisa prazerosa para você. Então, assim, dá para encaixar dentro da dieta o que a pessoa quiser, nas quantidades, sempre bom, uma quantidade boa, que dê prazer para a pessoa, mas tudo dá para ser comido numa dieta, né? Então, as pessoas não sinta culpa pelo alimento que você comeu, pelo contrário, né? Busque sempre a sua realização. Claro que com sabedoria, né, na quantidade certa, e a gente está aqui para ajudar. Né? Quando a gente fala de nutrição materna infantil, eu faço questão de poder ser uma rede de apoio, me coloco não só para os meus pacientes, mas para os ouvintes, para quem vai estar nos assistindo também. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no Instagram, eu faço questão de responder.
tenho o maior prazer do mundo. Ficou qualquer dúvida, pode me procurar. Gustavo, estou aqui com uma dúvida aqui, viu? Não vou cobrar para responder, pelo amor de Deus. Tá, manda um WhatsApp e a gente vai conversar, porque falar de nutrição é no contexto mesmo da palavra, né? A gente busca nutrir as pessoas. Então, ainda que às vezes não seja por alimento, se for de conhecimento, do que quer que seja, a minha intenção é poder nutrir as pessoas da melhor forma possível. E você também atende adultos? Também, nós temos as especialidades aqui na Prime. A gente tem nutrição para pacientes oncológicos, nefrologia, pessoas, nutrição da terceira idade, e aí a gente tem nutrição esportiva, e além também de atender adultos, pós-bariátricos, a gente atende todas as especialidades. Mas então não necessariamente o atendimento de adulto é com você, dentro da Pode ser clínica. comigo, né? Se a pessoa fala assim, olha, eu faço questão que seja com você, sem problema nenhum, porque de formação a gente é nutricionista clínico, né? Mas aí, assim, a gente tem especialista para cada área aqui. Olha, eu sou atleta. Você quer passar comigo? Eu não sou especialista, eu vou te atender da melhor forma possível, vou Mas buscar todos uma os caminhos. indicação boa Mas a aqui. gente tem um nutricionista esportivo aqui dentro. Olha, eu tenho um problema renal. Tem um nutricionista especialista nisso. Quer passar comigo? Eu vou perguntar bastante para o nutricionista renal, mas dá para passar também, não tem problema nenhum, não. Porque às vezes é assim: a gente busca muitas vezes um seguro, uma pessoa que a gente tem confiança, que é um amigo. Então também, né? Isso. Então, a gente vai atender, tá? Sempre o que for preciso, a gente vai atender. E a gente vai buscar fazer, dentro dos recursos que a gente tem, o melhor possível para atender todas as necessidades. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Gustavo. Tudo de bom para você. Bom trabalho aí com os seus Obrigado, Elaine. pacientes. Um dia eu vou marcar com você, quero ir aí conhecer o Por consultório, favor, gostei por dessas favor. informações aí que você falou. Aí, se você me autorizar, eu filmo e coloco no canal também. Será muito bem-vinda, Elaine. Será muito bem-vinda. Já está Então, aqui o convite já. ó, gente, ó, ele já deixou, hein? Muito obrigada, Gustavo. Tudo de bom para você. Valeu demais, 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 demais pelo nosso super papo. Então, assim, ó, você é o primeiro convidado do nosso Papo Mais e foi mais, Ai, que legal. Foi um muito prazer. Nossa, mais, fico muito mais. honrado. Fico honrado. Eu queria muito uma pessoa assim que tivesse um. Todo mundo tem muita coisa importante e relevante para falar na vida, mas esse tema eu senti que é um tema que não é tão comum e de extrema importância. Então, assim, muito obrigada mais uma vez. Um super abraço para você, para a família, para todo mundo. Beijo especial para o Antônio, para a esposa. E até a próxima. Até o dia que eu for no consultório, hein? Até. Obrigada, Gustavo. Até mais. Até mais, Elaine. Tchau, tchau. Tchau.